Deve sim. Bom, no dia 12 de junho foi o dia da conscientização da cardiopatia, que quer dizer qualquer anormalidade na estrutura ou função do coração que surge nas primeiras 8 semanas de gestação, quando se forma o coração do bebê. A cardiopatia tem incidência de 8 a 10 por 1000 bebês nascidos vivos. Portanto, apesar de rara, tem muitas crianças que têm esse tipo de problema. Dados do Ministério da Saúde, com base no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos de 2000 a 2006, mostram uma natalidade de 3 milhões de nascidos vivos por ano no Brasil. Levando em conta a incidência prevista, cerca de 24 mil crianças com cardiopatias congênitas nascem por ano. Hoje estamos recebendo para falar sobre isso a pediatra Carolina Bragança, que vai nos dar mais informações sobre esse tema. Está ali no nosso sofá. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina. Tudo bem? Obrigada novamente pelo convite. Mais uma vez recebê-la aqui. Mais uma vez. Para conversar sobre assuntos tão pertinentes, né? Obrigada pelo convite de novo. Doutora, a cardiopatia, bom, o nome já diz, tem uma relação direta com crianças, e eu até li a respeito que crianças com síndrome de Down são mais susceptíveis a essa doença. Por quê? Na verdade, a cardiopatia congênita é uma coisa que até pouco tempo era responsável por um grande número de mortes no período neonatal precoce. Algumas síndromes, síndrome de Down, sobretudo síndrome de Down, que é de 50% a 70% a incidência de cardiopatia, síndrome de Turner, algumas outras síndromes também têm essa associação. Toda vez que a gente fala em síndrome, é uma associação de doenças ou uma associação de anormalidades que perfazem o perfil específico de alguma coisa. Então, a síndrome de Down, ela geralmente associa-se cardiopatia congênita, o olhinho puxadinho, a mãozinha. Então, assim, a cardiopatia faz parte da síndrome. Então toda criança com síndrome tem cardiopatia? Não, pode ter. Então, toda criança com síndrome de Down é obrigatório que faça o ecocardiograma ou intraútero ou pós-natal imediato. O que a gente vê é que, às vezes, o cardiologista pediátrico, falando da minha especialidade, porque apesar de eu ser pediatra generalista, a minha especialidade de verdade é cardiologia pediátrica. O cardiologista pediátrico é um ser raro. Eu falo assim que ninguém quer ser pediatra, cardiologista pediátrico muito menos. Então, assim, as maternidades, mesmo as particulares, é difícil da gente ter o cardiologista à disposição. Então, assim, mesmo você fala assim, mas tem convênio particular, é fácil? Não, não é. Você viu o neném, você tem que dar um jeito de encaminhar esse neném até 5 dias no máximo para fazer esse diagnóstico. Assim como o intraútero, você viu que o neném tem outras malformações que podem ser que seja, pode ser síndrome de Down, sim, ou os obstetras sabem, a translucência aumentada, exame morfológico alterado, tem que encaminhar por cardiologista fetal. Então, brinca assim, pediatra é difícil, cardiologista pediátrico é difícil, cardiologista fetal é mais difícil ainda. Até sabendo essa dificuldade até desses profissionais, qual que é a gravidade dessa cardiopatia? O que isso implica na criança? Quais os cuidados? Na verdade, existem milhões de cardiopatias diferentes. Dentre as cardiopatias, de uma forma geral, 1/3 é o que a gente fala que é a comunicação interventricular, que é uma cardiopatia, entre aspas, simples, entre aspas, que pode fechar espontâneo ou que talvez só um remédio ajuda. Algumas precisam de procedimento cirúrgico. Mas o mais importante é que em torno de 5% das cardiopatias congênitas são cardiopatias congênitas de emergência, não é nem de urgência, é de emergência. Para que a gente entenda, o que acontece no corpo da criança ou da pessoa nesse caso? Pois é. Há um rompimento de veia? Não, nos casos das cardiopatias que a gente considera emergentes, são 2 situações clássicas. Ou um dos lados do coração não se forma, e aí você não manda sangue nem para o corpo nem para o cérebro. Então, se você não liga um remedinho imediato, ligando as 2 circulações, imediato que eu falo assim, nas primeiras 2 horas de vida, sim, ele morre sem a gente saber o motivo. Sem sangue. E a outra questão é quando você tem um fluxo aumentado demais para um dos lados, se você também não bloqueia esse fluxo, morre por insuficiência cardíaca. Seria um bombeamento desproporcional, desculpa. Isso, mais ou menos isso. Quando a criança nasce, então, qual a providência que deve ser tomada? Toda criança que nasce deve passar por um exame? Na verdade, em alguns, eu estava discutindo isso ontem, inclusive numa banca de mestrado
mestrado da UFMG. Como a gente está na frente, né? Tava discutindo isso Viu, ontem. doutora? A gente da banca de mestrado, a pergunta da boca da Luciana. Meu Tá Deus. vendo que coisa boa? O que acontece? Existe em alguns países do mundo, na Europa e nos Estados Unidos, já foi implementado o famoso teste do coraçãozinho. O que é isso? Toda criança, se não apresentar, mesmo sem apresentar sintoma nenhum, com 24 horas de vida, não é antes também, quando faz 24 horas de vida, você faz o teste do coraçãozinho. Igual tem o teste do olhinho, o teste do pezinho, o teste da orelhinha. O que é isso? Você coloca uma oxigenação no dedinho da mão e outra no dedinho do pé. Se tem diferença de oxigênio entre o membro superior e o membro inferior, mesmo a criança sem sintoma clínico nenhum, mesmo sem sopro, mesmo sem estar roxa, mesmo sem estar cansada, se deu essa diferença de oxigenação, você deve repetir em um intervalo de 1 hora 3 vezes e aí encaminhar obrigatoriamente para um cardiologista pediátrico para a realização do ecocardiograma para ver se essa diferença é fisiológica, né, ou normal, ou se realmente tem alguma cardiopatia silenciosa que vai se manifestar nas próximas horas. Você não pode liberar esse neném até você ter esse exame confirmatório. O que a gente estava discutindo é exatamente isso. Diferente do teste do pezinho, que é um exame de sangue, se você detecta isso, aí vem a questão, todo exame de triagem é um número grande para detecção pequena, né? Que você tem que excluir a maioria. O ecocardiograma não é um exame simples, é um exame de alta complexidade, tanto pelo SUS quanto do ponto de vista de convênio e particular. Um exame particular custa em torno de R$300. E assim, aí vem aquela questão, será que a gente a gente está diagnosticando demais? Será que a gente está pedindo demais? Como é que a gente vai achar profissional para fazer, profissional habilitado para fazer? Sim. Porque, diga-se de passagem, para você fazer um ecocardiograma pediátrico, são 6 anos de residência, além dos 6 da faculdade. E um ecocardiograma fetal, que é o que eu faço e que só 3 pessoas em Minas Gerais fazem, são 7 anos de residência. Ou seja, não é qualquer um. 13 anos. 13 anos, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Então, assim, você tem que fazer pediatria, 2 anos de pediatria, 2 anos de cardiologia, 2 anos de ecocardiografia e mais 1 ano de ecocardiografia fetal. Então, assim, como é que você também vai disponibilizar um exame tão difícil, com um profissional tão... Ninguém quer estudar tanto. Não adianta. Porque ela é nua e sincera, né? Cru. Quando eu viro... Assim, eu faço ecocardiograma fetal no Hospital das Clínicas, não tem nenhum residente que fala assim, não, cara, eu vou ser cardiologista, mas eu não vou ser... Não. Eu falo assim, não, é bom. Não, mas como é que você disponibiliza, acho que o que a doutora está querendo chegar é como é que você disponibiliza isso para toda a população? Não tem jeito, é um exame muito específico. Não tem nem mão de obra. Ou então não tem mão de obra e não tem aparelho. Então, quer dizer, como é que você vai fazer isso para uma população se você não consegue, se você não está conseguindo nem dos cardiopatas? Os cardiopatas que pedem exame pelo SUS é 1 ano a fila de espera. Então, quer dizer, você vai sair fazendo até de quem você acha que não tem. Então, assim, é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos, mas que no Brasil a gente ainda não conseguiu ver a aplicabilidade mais prática. Então aqui nenéns morrem mais por esse problema? Muito mais, você não tem diagnóstico. Recente que eu te falo ontem, internou no CTI, que eu sou coordenadora, um neném que nasceu numa maternidade particular, foi embora para casa, voltou, um médico viu o sopro, na hora que eu cheguei era uma cardiopatia grave, cirúrgica, que tem que ser operada no mínimo em 72 horas. Então, assim, isso, repito, não se aplica só ao SUS. É uma coisa que tem que ser aplicada. A rede privada nem está preparada. Não está preparada. Pela dificuldade de se diagnosticar, né? E para que as pessoas possam cobrar, deve existir uma conscientização. Até foi criado o dia 2 de junho, né? Foi estipulado que é o dia da conscientização da cardiopatia congênita, coisa que eu mesma não conhecia tão a fundo. Então é por isso que as pessoas precisam se conscientizar mais, para cobrar também. Todo neném que nasce, eu falo isso para as mães, falo isso para as pessoas do hospital, falo isso para meus residentes, todo neném que nasce, que tem carinha de síndrome, não deixa esse menino sair da maternidade sem o exame. Não deixa. Mesmo que o exame venha normal, tem que fazer. Porque você pode estar... É um potencial de morte. Se tem traços da síndrome. Se tem traços... E de qualquer síndrome. Mesmo não tendo. Mesmo não tendo. Se tem traços, se você desconfia... O exame genético demora 12 a 15 dias. Como é que você vai esperar 12 a 15 dias um menino internado, pessoa precisando de vaga para internar outro? 2 horas, não tem jeito. Então, assim, tem traço, faz o eco. Pede o ecocardiograma, faz o ecocardiograma. Depois você faz o estudo genético e confirma se tem ou não síndrome associada. Mas pelo menos a causa mortis, que é a cardiopatia, você está liberando e falou assim, olha, o seu neném pode ter a síndrome, mas do ponto de vista de cardiopatia, seu neném está tranquilo.
Então vai embora para casa, continua a consulta com o pediatra, então, pelo menos você tem uma previsão melhor. Sim. Um método diagnóstico hoje, que é o que eu brigo, que eu batalho, que eu vou dar uma palestra no Congresso Mineiro de Cardiologia, que vai ser agora dia 6, eu vou dar uma aula só sobre cardiologia fetal. É exatamente disso. É sobre como, o foco é, se é difícil pós-natal, então vamos diagnosticar antes de nascer? Vamos. Como que a gente faz isso? O doutor obstetra vai falar aqui, existem alguns exames de triagem obrigatórios em qualquer pré-natal. Esses exames não são caros e esses exames também não são difíceis de serem feitos. Por exemplo, a translucência nucal, nas primeiras semanas de vida, a seguir o exame morfológico, entre 18 e 22 semanas de vida. A translucência nucal é a distância entre... É uma imagenzinha que tem na nuquinha do neném. Sim. E é entre 11 e 14 semanas de vida. Sim. Então, assim, se a translucência nucal está alterada, que é um exame fácil, que é só medidinha... É uma medida que se uma tira medida lá no eletro, né? No ultrassom No do ultrassom. neném. Que vê uma linhazinha. Aí, obrigatoriamente, tem que fazer o ecocardiograma fetal. O que a gente vê é que, primeiro, que são poucos que fazem ecocardiograma fetal e que muito obstetra, infelizmente, eu ouço, bobagem, não precisa. Precisa. Mesmo que venha... negativo. Eu faço esse exame numa clínica particular e lá, graças a Deus, todo mundo pede. Outra coisa que não posso falar que ninguém sabe, talvez os leigos não saibam. Toda mulher que engravida depois de 35 anos é gesta idosa. Pode ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Mais de 35 anos. Cuidado que você está falando, eu vou apanhar aqui do pessoal vai ligar aqui. Gesta idosa. Não tem jeito. É gesta idosa. Gesta idosa. Então, tenha um risco. Tô quase nada. Tô longe. Tá longe, né, Lu? Então, elas têm um risco, sim, pela idade materna, sim, do neném ter alguma cardiopatia. É um risco um pouco mais aumentado. Então, tem que fazer o ecocardiograma fetal. Tem. Mesmo se vier normal, mesmo se o obstetra falou assim, mas o morfológico deu normal. Mas com quanto tempo de gestação é preciso O fazer? fetal é entre 20 e 28 semanas, mas não tem tempo. Por exemplo, se desconfia de alguma coisa com 36 semanas, faça com 36 semanas. Várias vezes eu pego, tetralogia te falou, hipoplasia do coração esquerdo, que eu diagnostiquei com 37 semanas. Meu Deus. Na hora que o menino ia nascer, eu vi, aí eu falei com o obstetra, não pode ser parto normal, liguei para o obstetra, tem que ser parto cesárea, tem que sentar o hospital, tem que fazer isso. Então, assim, nunca é tarde para se fazer. Se o menino está dentro da barriga, desconfiou, tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim, as principais indicações é gesta idosa, síndrome, familiar com cardiopatia congênita ou filho natimorto. Que é genético. Que é genético. Você fala assim, olha, eu tive um filho, abortei. Mas por quê? Não sei. Abortei. Ou então, nasceu e morreu. Por quê? Não sei. Tem que fazer no outro porque tem um risco do outro. Tem uma ligação. Então, mais fácil do pós-natal é antes. A gente detectar antes, preparar a família antes, porque depois tudo é muito mais difícil. Tem como detectar antes, tem como detectar também bem bebezinho, mas tem casos de cardiopatia que a pessoa só consegue detectar depois de muitos anos, já quase adulto, não? Na verdade, não é que se consegue, é que por algum motivo se diagnostica. São as cardiopatias que não têm essa repercussão de mortalidade. São mais leves. São mais leves. Como a aorta bicúspide, que eu descobri no meu pediatra quando ela tinha 50, trabalha comigo, né, Zu? Ela falou assim, Carol, tô com 3 quesitos. Eu falei assim, opa, na hora que eu bati, você tem a aorta bicúspide. Descobri com 54 anos. Olha.